Oi, gente, a paz do Senhor Jesus para vocês todos, gente. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Como eu já falei, que a paz do Senhor Jesus esteja aí na vida de vocês, entendeu? E que o Senhor encontre guarida, né? Aí na vida de vocês. Bom, gente, eu tinha falado acerca de Jezabel, né? Que eu traria esse estudo e é muito importante, gente. Vocês precisam estar atentos aos mínimos detalhes que vou trazer aqui, tá bom? Eu gostaria já logo de início falar o seguinte, que vocês já ouviram falar sobre Jeroboão. Eu preciso falar um pouco desse aqui para ter aquela base de que a palavra lá na frente vai falar sobre isso aí, senão você pode não estar sabendo, né? Mesmo você pode estar lendo a Bíblia, mas quando eu falar Jeroboão, assim você já sabe de que se trata, tá bom? O Jeroboão, ele estava no tempo do rei Salomão. O Salomão, gente, sabe quando você se agrada muito de uma pessoa, você fala, fulano pode ser útil aqui nessa obra, entendeu? Nesses afazeres aqui, vai ser muito bom. Então isso aconteceu com Jeroboão, né, no tempo do rei Salomão. E Salomão, você sabe que ele era o filho de Davi, né? Aquele, lembra? Que Deus pediu sabedoria para Deus, Deus deu sabedoria a ele, Deus se agradou muito. Mas é uma pena, gente, que no final a história não continuou assim. Por isso que a Bíblia diz, ser fiel até a morte, se for o caso. Sempre, né? Igual tem um casamento até que a morte separe, pois é. Então, com Deus, é você sempre, entendeu? Você crê em Deus, crê no Senhor, continue crendo. Não coloque uma pitada de dúvida, não. Não duvide do Senhor. Então, o Salomão, você sabe das riquezas, meu Deus, que ele alcançou, porque ele pediu a Deus sabedoria, Deus se agradou disso. Então Deus falou, vou te dar tudo que você não tenha pedido, vou dar a você, né? Mas agora no final, a gente vê, meu Deus, que a história foi lamentável, né? Ele se voltou para a idolatria, porque ele teve 700 mulheres, né? Reconhecidas em cartórios, vamos dizer assim, casadas com elas, né? E 1000 concubinas. Diz a palavra do Senhor isso, né? Então todas elas eram, quer dizer, quase todas eram idólatras, e ele tinha que agradar a todas. Uma queria uma idolatria de um jeito, se eu tenho que fazer isso aqui para agradar o meu Deus. Então é Salomão que vai e banca. Outro vai, eu tenho que fazer isso aqui para o meu ídolo, não sei o que. Salomão vai e banca. Então o coração do Salomão ficou muito pervertido no final, foi muito triste e desagradável, né? Mas tudo bem, ainda quando ele estava reinando, o Jeroboão, né, ele se agradou de Jeroboão, então ele falou assim, Jeroboão, você vai ser responsável pela casa de José, a tribo ali, né, lá na frente, né? Você vai ser responsável, porque ele viu muita habilidade nele, ele viu que pode fazer muita coisa, e então vai ser útil o trabalho dele, né? Então você vai ser responsável por essa casa, né, essa tribo, né? Vamos dizer assim, tribo. Aí ele vai, tudo bem, tá lá, gente, mas só que no caminho, ele se encontra com o profeta, o Jeroboão. Se encontra com o profeta Aías, o nome dele, né? Tá até aqui, né? Tá em 1 Reis 11, diz assim, no 20, gente. Olha só. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a este mancebo, que era laborioso, né? Ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, silonita, né, no caminho. E ele se tinha vestido de um vestido novo, né, e sós estávamos os dois no campo. Então aí o que acontece? Esse profeta, ele pega o seu vestido novo e reparte em 12 pedaços. Porque, gente, Deus tem muito essa coisa de falar uma coisa e trazer na prática, sabe? Deus traz na prática porque aquilo precisava realmente ser considerado, sabe? É uma coisa que marcaria para a vida toda, para as gerações futuras, para o reino de Deus. Então ele vai e parte aquele vestido novo, em 12 pedaços, né? Aí fala, Jeroboão, 10 pedaços ficam com você, tá bom? E os outros 2 pedaços, né? Que às vezes até contava como um só, porque o forte ali era o de Judá, né? No caso entre os dois, Benjamim e o Judá, ficaria com Roboão. Ele falou, olha, porque eu tinha prometido para Davi, eu tinha prometido a Davi que eu não riscaria o nome dele do trono. Eu disse para ele que sempre haveria alguém dele no trono. Eu falei isso para ele, eu jurei. Então eu quero cumprir o que eu falei, porque o Roboão
o Salomão não estava agradando ao Senhor. E agora o Roboão, né, também não agradaria ao Senhor. Então eu quero dividir as tribos. E o Roboão, que era o filho do Salomão, eu estou adiantando e atrasando um pouquinho aí, tá? Estou passeando na Bíblia, gente, e eu estou falando onde está escrito, para vocês mesmos chegarem às conclusões aí, tá bom? Então ele vai e fala assim, o filho de Davi vai ficar só com 2 tribos, que eu não estou me agradando do que ele está fazendo. Olha lá o que ele está fazendo. Então você vai ficar com 10 e ele vai ficar com 2, entendeu? Mas tudo bem, aí Deus já sabia que estava acontecendo ali, né? Então foi no momento, isso aconteceu no momento em que o Roboão, filho de Salomão, faz o quê? Quando ele começa o reino, olha a diferença, gente. Quando o Salomão começa a reinar, no início, Deus pergunta para ele, faça um pedido. Porque às vezes é bom a pessoa pedir para Deus, porque depois, nossa, tem um assunto sobre isso aí, meu Deus, eu vou despedaçar um assunto que eu tenho que trazer mais tarde também. Ai, meu Deus. Se eu falar agora, eu vou despedaçar um outro assunto que eu tenho também no encaixando um assunto aí que é muito interessante, gente, para o nosso conhecimento. Vamos em frente, acaba misturando tudo, né? Então, ele falou, ele vai ficar com 10, você vai ficar com 10 e ele com 12. Esse pedacinho da roupa aí e tal, era simbólico, era uma demonstração do reino, tá bom? E ele falou assim, porque era um só, Deus olhava Israel todo como um só. Mas acontece que o Roboão, tá aí nesses capítulos aí a seguir, tá? Você pode ler, do 1 Reis. O Roboão, filho de Salomão, quando ele começa, ele não fez como o pai dele. Pelo menos no começo ele fez muito bem, né? Porque ele pediu a Deus sabedoria, não pediu vingança dos inimigos. Não pediu não, né? Mas no final também não deu exemplo bom não, né, gente? Mas tudo bem. Aí ele vai e esse Roboão, filho de Salomão, ele começa a pedir conselhos, porque eles tinham mesmo conselheiros. Os conselheiros traziam conselho, só que tinha conselho que era para desgraça, tinha conselho que não prestava, entendeu? E ele então foi buscar conselho com os anciãos. E os anciãos falam, olha o Jeroboão, olha o Roboão, é o seguinte, o teu pai deixou um fardo muito pesado para o povo. O povo não está suportando, o povo não aguenta. É muito fardo, é muita carga pesada para o povo. Gente, olha aí o que Jesus disse no futuro, né? Jesus disse, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que às vezes você pode estar bem, mas a tua alma está enfadada. O teu espírito precisa de Deus. Você precisa de Deus, o teu espírito, a tua alma, você, sabe? E Jesus falou, vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu vou tomar para mim a carga pesada, o fardo pesado. Jesus um dia falou, né? Então, o que acontece? Mas quando Jesus começava a trazer os ensinos dele, eles falavam, eu não vou ouvir isso aí não, isso lá na frente, o povo lá na frente, tá? Eu não vou ficar ouvindo esse fardo pesado de palavra, não. Então, eles trocavam tudo, as pessoas trocavam tudo. Jesus falou, bem-aventurados aqueles que não se escandalizarem em mim, né? Jesus falou, eu falei isso já. Mas tudo bem, vindo agora aqui, aí o que acontece? Eu estou falando de Jezabel, tá, gente? Mas como eu disse, eu preciso trazer esse assunto, senão você chega na frente e você não sabe do que se trata. Aí o Jeroboão, o Roboão ainda, né, filho de Salomão, ele pediu conselhos para os anciãos, aí os anciãos falaram, o povo eu não aguenta, o povo tá com fardo pesado, o seu pai deixou um fardo muito pesado antes de morrer, né? Então, eu gostaria de dizer a você, os anciãos falando, nós gostaríamos de dizer a você que você deve aliviar o fardo do povo, sabe? O povo não está suportando, o povo não aguenta essa carga, alivia para o povo. Entendeu? Se você fizer isso, se você colocar como servo do povo, olha, você vai contar com o povo o tempo todo. É o povo de Deus. Mas sabe o que ele fez? Não gostei, não. Eu não gostei desse conselho. Eu vou buscar o pessoal da minha idade lá, sabe? Da garotada. Eu vou lá buscar o pessoal da minha faixa etária. Vou ver o que eles têm a dizer. E é exatamente o que ele fez. Você deve saber essa história, né? Está na Bíblia, é muito comentado, isso. Então ele vai e pergunta para eles. Olha, o que eu faço? O povo está pedindo para aliviar o tributo, o fardo, um monte de coisa. O que eu faço? Aqueles. Ah, é? Fala para esse povo aí que o teu dedo mindinho, o teu menorzinho, é mais largo do que as costas do teu pai. Fala para ele que eu vou dirigir esse povo como um escorpião, não como meu pai. Meu pai ainda pegou leve ainda. Eu vou trazer um fardo mais pesado ainda. Então, tudo que Roboão vinha falar com o pessoal, aí o pessoal ficava sempre fora de tudo. Ele nunca incluía o pessoal das tribos todas ali nos benefícios que a nação poderia trazer.
Entendeu? Então o povo falou, você quer saber? A gente está fora de tudo, não conta com a gente para nada. A gente não quer saber não. Então o povo saiu ali, entendeu? Mas uma coisa, gente, que eu não falei. O Roboão, quando esse menino, o Salomão, fala que coloca ele sobre a casa de José, ele encontra com o profeta, entendeu? E o profeta fala, eu falei sim, né? E o profeta fala que ele seria rei em 10 nações, entendeu? Aí quando o Salomão fica sabendo disso, que o Salomão tinha colocado ele por cabeça, né? Por líder na casa de José, quando ele fica sabendo disso, que ele seria rei em 10 tribos, aí ele quis matar o Jeroboão. Aí o Jeroboão deu no pé, saiu, eu falei, eu vou sair daqui. E foi lá para o Egito, ficou lá no Egito, porque o profeta tinha falado que ele seria rei. E quem era rei ali? O rei ali era o Salomão. É igual aquele caso do Herodes, quando Jesus vai, né? Jesus vai lá quando os magos, né, vão lá para oferecer ao rei o presente de ouro, incenso e mirra, entregarem para o rei. Então o Herodes fala, que isso? Como assim o rei aqui sou eu? Não aquele menininho nasceu um rei lá, como assim? Rei tem que sair daqui, não de outro lugar. Então ele vai começa a perseguir e tal. O Senhor manda que eles voltem por outro caminho, porque eu sabia a intenção maligna já falei sobre isso aí também. Então eles, né, voltam por outro caminho. Aí dá um tempo assim, Deus manda que o próprio José saia dali, né? Ele com a família no caso ali, né? E sai, né? Porque o Herodes estava tramando. Jesus sabe que as pessoas estão tramando, sabe? E aí tem uma resposta, uma resposta certíssima para tudo. Nosso Deus é tremendo, maravilhoso. Então ele vai, né? Para lá. Mas voltando no caso aqui dele, então ele foge. Esse Jeroboão, ele fica lá no Egito, né? Porque aí quando tudo bem, aí quando chega o tempo, o pessoal falou, Roboão, o que a gente faz? Ele falou, daqui a 3 dias vou dar uma resposta para vocês. Aí quando ele consulta os anciãos, consulta o pessoal da idade dele, que eu já falei aí, né? Aí nesse embalo aí todo, também o menino já volta, já está lá de volta, o Jeroboão, né? Junto com todo o povo lá reunido para saber uma resposta, né? Aí então o que acontece isso? Ele começa a não considerar o povo. E é isso mesmo, meu fardo é muito pesado que meu pai, entendeu? Então agora o povo se separa e deixa. Aí na hora, gente, aí o povo se reúne. O povo se reúne ali para fazer isso, né? Aí ele começa a programar um combate contra o povo, para trazer o povo de volta na marra. Vocês têm que me obedecer, vocês têm que ficar aqui, entendeu? Embaixo do meu jugo. Aí na hora, né, que vai fazer isso, o Senhor interrompe. O Senhor manda o profeta falar, pode voltar todo mundo para sua própria casa. Pode voltar. Esse negócio aí quem está fazendo não é ele, não sou eu que estou fazendo isso aí. Eu já tinha falado isso lá atrás já. Eu tinha profetizado isso lá atrás, há muito tempo, que eu queria que fosse assim. Então agora Deus permitiu que ele falasse isso, atendesse apenas as rapaziadas lá da idade dele, para dizer o que era para fazer, para ter um motivo para cumprir o que Deus realmente tinha falado. Gente, nosso Deus é tremendo, o agir de Deus é incrível. Olha que o nosso Deus é maravilhoso, gente. O seu agir é incrível, né? Mas por que eu estou falando isso? O caso de Jezabel, onde ela entra aí? O caso dela entra aí, quando mais adiante diz a palavra do Senhor. Eu vou continuar esse assunto, que ele é muito longo, gente. E eu vou trazer um assunto aqui que eu não posso nem adiantar nada agora. Mas assim, do que eu vou trazer realmente. Então eu estou dizendo para você o quê? Que lá na frente, Deus fala o quê? Que esse Acabe, o rei Acabe, que casou com a Jezabel, diz a palavra do Senhor, né? Que o pecado que ele planejou não chegava nem aos pés do Jeroboão, porque o Jeroboão foi contado para ser aquele rei das 10 tribos, mas ele também depois não foi bom, não foi agradável. Ele deu um incentivo tremendo para a idolatria. Bora, pessoal, é assim mesmo. Então ele incentivou muito a idolatria. Gente, Deus dá oportunidade para todo mundo e todo mundo joga fora. As pessoas estão jogando oportunidade brilhante no lixo. Quer dizer, não no lixo, porque Deus impede, né? Mas está acabando aqui essa parte, eu vou terminar já. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que lá mais adiante um pouquinho, eu vou trazer isso depois, diz a palavra do Senhor que o Acabe, se ele não tivesse se casado com a Jezabel, ele já estaria mesmo pervertido. Então, sabe aquela história de juntar o útil ao agradável? Então, acaba se juntando ao inútil, ao desagradável também. Não que ele fosse inútil, nada, ninguém é inútil. Mas eu estou dizendo assim, que um abismo chama outro abismo. Ele estava indo para um lugar que era como se juntar o osso juntando ao seu osso. Sabe? Ele já estava pervertido. E a Jezabel, ela era uma sacerdotisa de Baal. Vocês estão entendendo? Quando o Elias começa a desafiar todos os profetas, estava desafiando a própria, porque ela era chefe.
sabe? Ali, de todos aqueles, ela chamava eles de os meus profetas, porque ela que ditava as normas para todos os profetas de Baal. Ela era a grande responsável. Gente, e vou dizer para você que o espírito maligno imperava aí de uma tal maneira que eu vou explicar isso para vocês depois, tá bom? E eu vou encerrar por aqui para não fazer confusão na tua cabeça. E Deus abençoe, fique com vocês. Fiquem todos com Deus, né? Às vezes a gente fala, gente, fique com Deus. Deus quer ficar com a pessoa? Eu tenho certeza que Deus quer ficar com a pessoa, tá? E que Deus seja com vocês a cada dia, gente. Esse assunto é incrível. Esse assunto, você não tem noção ainda do que eu vou trazer aqui. Eu falei assim por alto, mas eu trouxe aqui a referência. Onde a Bíblia mostra, onde está escrito, entendeu? E a Jezabel, olha, o Elias, quando ele desafia Jezabel, Deus fala, ó, vai para um lugar que eu vou dizer, eu vou trazer isso aqui no próximo, tá? Deus falou, fica lá, porque Deus sabia o que ela ia tramar também, assim como sabia, como eu falei ainda há pouco, né, do Herodes, sabia que o Herodes ia ficar tramando ali, né, contra as criancinhas, né, então, quer dizer, as crianças morreram mesmo, entendeu? Mas Deus deu um livramento ali, porque Deus também depois vai ressuscitar a todos, gente. Todos vão ressuscitar, de onde morreram, vão ressuscitar. Porque Jesus falou, eu sou a vida. Gente, a paz para todos. Muito obrigada aí, fiquem com Deus e muito obrigada, tá bom, gente? Até a próxima. E esse assunto continua, vou colocar na playlist, tá? Não deixe de assistir. A paz para vocês.